Boa noite, alunos do EJA, do quarto período, reta final, tá acabando. Meninos, o último conteúdo dentro de estatística, dessa matéria que vocês vão ver, é mediana. Eu espero que vocês estejam vendo a tela do meu computador. Eu vou explicar de todas as dentro de estatística, de tudo que a gente aprendeu até agora, os mais fáceis são moda e mediana. Moda a gente viu semana passada, que é o valor que aparece com mais frequência. Agora, mediana, vocês vão saber que é o termo central. Olha só, observe o histórico, acompanhe a leitura, por favor, aí na tela do celular, do computador de vocês, da explicação. Mediana. Observe o histórico de consumo de água em metros cúbicos de uma residência. Março foi 22 metros, março de 2018, 22 metros cúbicos, abril e até janeiro de 2019, que foi 13 metros cúbicos. Dias de consumo, 32, data da leitura, 13 de 2 de 2019, leitura anterior, 180, leitura atual, 191, consumo em metros cúbicos, 11, isso é a referência do mês de fevereiro. Então, eu tenho de março até fevereiro, que foi 11 metros cúbicos. Meninos, para você calcular a mediana de um grupo de dados, a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar os dados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, do maior para o menor. Qualquer um dos dois dá certo. Vamos lá. A letra A fala o seguinte: escreva em ordem crescente os valores que correspondem às quantidades de metros cúbicos de água consumidos de março de 2018 a janeiro de 2019. Depois escreva esses valores em ordem decrescente. Então vamos lá. Eu vou pegar esses valores da primeira tabela aqui, todos esses, e vou escrever em ordem crescente primeiro, do menor para o maior. Inclusive, eu vou escrever os que se repetem. Vamos lá, 10, 10, que parece 10 duas vezes, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Esse em ordem crescente. Esses valores aqui de cima dessa primeira tabela em ordem crescente. Em decrescente, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 10. Em ordem decrescente, do maior para o menor. Tranquilo? O número de valores, ou seja, a quantidade de valor aqui, ó, dessa primeira tabela, é um número par ou um número ímpar? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 11, então é um número o quê? Ímpar. Aí vem a pergunta para vocês saberem. Qual é o número que se localiza no centro dessas sequências? Nessas duas sequências, qual que é o número que está no centro, que divide esses dados aqui, que divide esses dados, esses números ao meio? Se eu observar, é quem? É o 16. Porque antes do 16 eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 números. Depois do 16, 1, 2, 3, 4, 5. Também. Olha aqui em decrescente, o 16 também. Antes do 16, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse 16 é mediano. Então, o que é mediana? Mediana é você pegar o valor central, o valor do meio, mas os dados têm que estar em ordem crescente ou decrescente. Aí vem a explicação. Esse número é chamado de mediana. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em dois outros com o mesmo número de elementos, ou seja, está no meio. Então, mediana é o termo central, é o que está no meio. Se a quantidade for ímpar, eu pego o termo central, certo? Que divide os dados em dois outros, o termo do meio. Agora, e se eu tiver, em vez de 11 dados aqui, se eu tivesse 12 ou 10, se a quantidade fosse par, o que eu ia fazer? Vamos ver? Agora observe os valores correspondentes ao consumo dos últimos 12 meses, em ordem crescente. Olha só, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 e 22. Agora não tenho 11 números mais, agora eu tenho 12 números. 12 números. Dessa forma, eu não vou ter um termo central, porque não vai ter nenhum número no meio que divide em duas partes iguais.
Aí vem, nenhum desses 12 números se localiza no centro dessa sequência. Por quê? Por que que nenhum desses 12 números se localiza no centro da sequência? Como números de valores, ou seja, a quantidade de números é par, nenhum deles divide o conjunto dos 12 valores em dois outros com a mesma quantidade de elementos. Então, quando é par, não tem como a gente pegar o termo central. O que que a gente vai fazer? Olha só. Existem dois números que estão no centro da sequência. Ó, se eu observar, o 15 e o 16 está no centro da sequência. Porque eu divido a sequência, antes do 15 e 16 eu tenho 4 números, depois do 15 e 16 eu tenho mais 4 números. Desculpa. Antes do 15 e 16 eu tenho 5 números, e depois do 15 e 16 eu tenho 5 números. Então, os dois números que estão no centro da sequência é o 15 e 16. A média aritmética, ou seja, eu somar os dois termos do centro, quando a quantidade for par, eu somo os dois termos do centro, 15 e 16, e vou dividir por quanto? Por 2. Então, a média aritmética dos dois números centrais divide o conjunto dos 12 valores em dois outros, cada um com 6 elementos. Calcule a média aritmética dos valores centrais. Então, quando a quantidade for par, vou pegar os dois do meio, eu vou somar e dividir por quanto? Por 2. Então, a mediana vai ser quanto? 15,5. Se a quantidade for ímpar, igual aqui, é só pegar um número, um termo central, o termo do meio, sempre em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de termos, aqui, ó, gente, quando eu falo quantidade, é aqui, a quantidade de números, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 números, quantidade ímpar. Eu pego o termo do meio, que é o 16. Então, 16 é semimediana. Se a quantidade for par, a quantidade de números aqui é quanto? 12, a quantidade é par. Eu não vou ter um termo do meio, não. Vou ter dois. Vou pegar os dois termos do meio, 15 e 16. Eu vou somar e dividir por 2. Aí eu vou encontrar a mediana, certo? Então, mediana. O que é mediana? Mediana é o número que se encontra no centro de um conjunto de valores, dispostos em ordem crescente ou decrescente. Coloca sempre em ordem crescente, porque eu acho mais fácil. Quando o número de valores do conjunto for ímpar, a mediana será o valor central. Quando o número de valores do conjunto for par, a mediana, você vai pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. Meninos, nosso último conteúdo que a gente ia ver é isso, mediana. Vocês vão lá no portal agora, responder um teste, um questionário para mim, de exercícios sobre mediana, e depois a gente conversa no grupo do WhatsApp que eu vou passar as próximas informações para vocês, certinho? Até mais!